Fala pessoal, boa noite, turma da JusPlay, boa noite, JusPlayers, JusLovers, boa noite a todos. Estou esperando o Márcio Cavalcante do Dizer o Direito também entrar. Vamos aguardar um pouquinho aqui, nós vamos bater um papo como utilizar o JusPlay, essa sua nova ferramenta de estudo, no seu dia a dia, na sua jornada, na faculdade, quem está estudando para o OAB, quem está estudando para concurso, ou mesmo para aquele que já é operador do direito e quer utilizar o JusPlay como sua ferramenta de atualização. Tá? Então vamos aguardar Márcio Cavalcante. Ele vai dividir esta live comigo, uma live que não vai demorar muito, mas é importante porque através dela nós vamos responder várias perguntas que vocês têm a respeito do JusPlay. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui, ó, galera, vamos entrando, vamos avisando. Sejam todos muito bem-vindos, vamos aguardar Márcio Cavalcante e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Por enquanto o Márcio não entra, vocês têm alguma dúvida a respeito do JusPlay? Estão usando o JusPlay? Estão gostando, não estão gostando? Renata Valverde, que está aqui, você está usando, não está usando? Já conhece o JusPlay, não conhece? Malu, boa noite, seja bem-vinda, Malu. Obrigado pela presença. Comandante. E aí, Rogério? Tudo bem? Amigo. Tudo bem, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar falando novamente com vocês. Olha, o pessoal falando que quer conhecer o JusPlay, então está na live corretíssima. Nós vamos bater um papo sobre o JusPlay e como utilizar o JusPlay, encarando o JusPlay como a sua nova ferramenta de estudo. Então, vocês que não conhecem, fiquem aqui na live. Eu vou aguardar a nossa equipe desativar os comentários para que eu e o Márcio possamos começar. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só. Jóia. Então, vamos lá. Márcio, vamos começar, não? Vamos sim, Rogério. Então, Eu acho que é interessante, né, para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que ainda não conhecem o JusPlay, que a gente inicie essa live explicando, né, mais uma vez, resumidamente, o que é o JusPlay, né? E aí, Rogério, o que é o JusPlay? Pois é, eu vou falar para você o que é o JusPlay, mas eu queria ouvir também de você o que é o JusPlay para ver se nós vamos coincidir a respeito desta nova ferramenta de estudo e que estamos tratando com todo o carinho. Bom, meu nome é Rogério Sanches Cunha, eu sou promotor de justiça em São Paulo e co-coordenador pedagógico do JusPlay. O outro coordenador é o Márcio Cavalcante. Faço questão de falar Márcio Cavalcante, não Márcio do Dizer o Direito. Quero falar Márcio Cavalcante, fundador e idealizador do Dizer o Direito, até para demonstrar que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. Tem alguma coisa assim, não tem? Bom, aí o Márcio já se apresenta. Nós, junto com a editora JusPodium, criamos o JusPlay. O JusPlay é, para nós, a sua nova ferramenta de estudo. É um aplicativo onde você vai ter o direito em áudios. E quando eu falo direito em áudios, o direito penal, o direito processual penal, o direito civil, o direito processual civil, eleitoral, constitucional, administrativo, são áudios que trabalham questões teóricas, trabalham temas práticos. Temos áudios de prática, sim, prática penal, por exemplo, com a professora Aline. Então, eu gostaria de resumir o JusPlay como sendo um verdadeiro Spotify jurídico. E aí eu passo a bola para o Márcio, para que o Márcio dê sua impressão e busque até definir melhor o JusPlay. E se você puder, Márcio, lembrar quantos áudios já tem o JusPlay para serem acessados pelos JusPlayers ou JusLovers. Isso mesmo, Rogério. Boa noite a todos mais uma vez, né? Meu nome é Márcio Cavalcante, sou o Márcio do Dizer o Direito, como o Rogério bem
colocou, mais conhecido assim, o cara do dizer o direito, né? Eu sou juiz federal, e antes de mais nada, né, eu me sinto um professor, né? E aí é assim que eu gosto de sempre me apresentar, como um professor, como um facilitador, alguém que ama a educação. E como alguém que ama a educação e que ama buscar novas formas de educação, de ensinar, né, em conversa com o Rogério, e aí aproveitando já um modelo que ele tinha, né, nós idealizamos o JustPlay, que é como o Rogério bem definiu, né, a definição foi perfeita, uma forma de estudar através de uma metodologia chamada microlearning, né, por meio do qual, com pequenas partículas, unidades de conhecimento, você tem ali livros que estão adaptados para o áudio. Né? Não são audiobooks, não são aulas, JustPlay, uma nova forma de estudar. E aí que eu convido todos vocês a conhecerem. E nessa live de hoje, né, nós vamos ensinar um pouco, né, ou tratar um pouco aqui sobre a forma de vocês utilizarem o JustPlay. Se você já tem o JustPlay e está um pouco ali perdido de como utilizar, né, de como aplicar essa nova ferramenta, ou se você está pensando em conhecer, a gente vai aqui nessa live tratar rapidamente sobre como você utilizar o JustPlay. Nós já temos milhares de áudios disponíveis ali para você já acessar. Quando o Márcio ele enfatiza que não se trata de audiobook, penal geral e penal especial, por exemplo, eu trabalho esses áudios. Eu dei aula por meio de áudios. Então, isso é muito importante. Você vai estar ouvindo o penal geral e o penal especial, a minha voz. Sou eu. Sou eu que estou ensinando o direito penal e o direito penal, parte geral, e o direito penal, parte especial, por meio de áudio. E foi um desafio para mim, porque no áudio eu tento fazer você ouvir enxergando o que eu estou falando. É até esquisito, né, Márcio? Eu não quero trabalhar somente com a sua audição. Então, eu quero que você ouça e enxergue. Não raras vezes eu digo o seguinte: imaginem o seguinte cenário, eu vou repetir, prestem atenção, lembre-se desse detalhe, cuidado, deixa piscar cuidado aí. Eu trabalho isso nos áudios. Por quê? Porque é microlearning. O Márcio, quando lembra do microlearning, ele lembra que nós queremos, num curto espaço de um áudio, de até 7, 8 minutos, passar o máximo de informação. E essa metodologia segue trilhas. Então, microlearning por meio de trilhas. Márcio, se você e aí, puder Rogério, lembrar... Só relembrando aqui, respondendo agora a sua pergunta, que eu tive que resgatar aqui, nós já temos aí no aplicativo 18.213 áudios, né, o que totaliza 502 horas de conteúdo. Né, e conteúdo que envolve doutrina. Você deu o exemplo aí de você que grava penal, processo penal. Né, nós temos aí também excelentes professores, né? Cito Wagner, de Direito Civil, cito o Dirley, né? E vários outros, né? Muito bons, o Hamilton, Martina. A Martina, né? Querida amiga Martina, enfim, os autores da editora Juspódio, né? Que toparam participar, né? Dessa nova metodologia. Legal. E, a metodologia, Márcio, me ajuda a explicar para eles. Nós falamos em metodologia, chamamos o JustPlay de sua nova ferramenta de estudo, porque você chama o direito penal aqui no exemplo. Você vai escutar o Rogério ensinando o direito penal. Depois, você vai escutar um áudio ligando a doutrina à legislação necessária e citada no áudio. Depois você vai ouvir jurisprudência amarrada à doutrina e à legislação citadas no áudio. E ainda tem, a depender do conteúdo, um áudio trabalhando questão pretérita de concurso. Então, a sequência, a trilha é o seguinte:
Consumação e tentativa. Vocês vão escutar o Rogério explicando consumação e tentativa. E aí, logo depois, vem o áudio anunciando para vocês as leis, os artigos que dialogam com a doutrina. Isso é importante porque eu já estou te preparando para aquela prova que o seu examinador vai cobrar lei seca. Depois que você escutou a doutrina, depois que você escutou os artigos referidos na doutrina, você vai para jurisprudências selecionadas pelo senhor jurisprudência, Márcio Cavalcante. E ao ligar doutrina, lei seca e jurisprudência, você coloca a cereja no bolo, que é uma questão pretérita de concurso. E é nessa questão, não raras vezes, nós escolhemos uma questão que consiga trabalhar a doutrina, a lei seca e a jurisprudência. Exatamente. Com isso, você tem uma preparação ali completa, né? Você tem a doutrina, a lei seca, a jurisprudência e revisa por meio de questões, né? A preocupação foi realmente fazer com que você tivesse ali um arsenal completo para se preparar, né, da melhor maneira possível e se preparar de uma maneira leve, se preparar de uma maneira, né, otimizando o seu tempo. E aí, justamente, né, a gente já entra um pouco mais aqui para o nosso episódio de hoje, né? O que aconteceu? Nós fizemos uma live no qual a gente explicou de maneira um pouco mais detalhada, né, o que é o Jusplay, como é que funciona, como é que surgiu a ideia do Jusplay. E aí a gente recebeu, né, nas nossas redes sociais, por e-mail, muitas perguntas. Mas, Márcio, mas, Rogério, como eu uso o Jusplay? Como é que funciona? Como é que eu aproveito melhor essa ferramenta? E aí a gente resolveu fazer aqui uns 3 episódios, né, de live, no qual nós vamos, em cada um deles, tratar alguns aspectos sobre o Jusplay. E o episódio de hoje, vamos chamar assim, né, a gente vai explicar um pouco como é que cada pessoa, cada usuário pode, né, se valer do Jusplay de acordo com seus objetivos. Não é isso, Rogério? Exato. E essa ansiedade, vou chamar de ansiedade, ela existe porque, como o Márcio alertou, são mais de 18 mil áudios, mais de 500 horas de áudios disponíveis e em construção. Eu mesmo construo quase que semanalmente. Aliás, por falar nisso, você sabia que os áudios de penal já estão atualizados com a Lei 14.192 de quinta-feira passada, já estão atualizados, com o novo crime de violência política contra a mulher. Então, por conta dessa ansiedade, o aluno às vezes fica meio perdido, eu sugiro, Márcio, que primeiro analisemos de que forma o aluno não, o Jusplay, o Juslove, aquele que é assinante do Jusplay, de que forma ele pode otimizar o estudo com o aplicativo. Por exemplo, se você, Márcio, estivesse na faculdade, estudando para o AB, estudando para concurso, você, Márcio, você ia utilizar o Jusplay de que forma? Você ia usar esse aplicativo para agregar ao estudo das aulas e dos livros? Você ia abandonar as aulas e os livros para ficar com o Jusplay? Você ia ouvir o Jusplay logo depois de estudar, em horas vagas, no ônibus, no avião, na academia? Como é que você ia usar? Perfeito, Rogério. A gente tem aí, o Jusplay foi pensado para todos os públicos, né, relacionados com o direito. Desde a faculdade até aquele que está apenas se atualizando, passando aí por quem está prestando OAB ou fazendo concursos públicos. E desde a faculdade, você já pode, né, utilizar o Jusplay e ter ali várias vantagens. Então, por exemplo, você acabou de ouvir uma aula sobre determinado assunto, e aí, de repente, você estava meio cansado, ou você não prestou muita atenção na aula, você quer ali revisar aquele conteúdo. Você tem à disposição, né, do Jusplay tanto a parte de doutrina, como o Rogério falou, como jurisprudência, lei seca e questões. Então, você já pode ouvir ali aquela aula que você eventualmente não prestou muita atenção, não foi tão produtiva. Ou então, se você simplesmente, né, quer reforçar aquele assunto, você já pode também ouvir essa aula. Tem muitas pessoas que já desde a faculdade se preparam para concurso público
ou para a OAB. E aí também o Jusplay, ele tem ferramentas ideais para isso. Como eu falei, além das trilhas de aprovação, a gente tem também playlists voltadas para concursos específicos, voltadas para a OAB, e o estudante de graduação já pode ir direcionando ali aquele estudo com base no Jusplay. Ou seja, você acabou de assistir uma aula ali e você agora quer, além da parte teórica que o professor já ensinou, você quer agora ouvir os dispositivos legais relacionados com aquele assunto. Você tem ali playlists exclusivas também só de lei seca. Eu quero ouvir agora todos os artigos do Código Penal que trataram ali sobre alimentos, e o professor acabou de explicar alimentos. Você tem essa opção. Não, eu quero agora ouvir questões relacionadas com aquele assunto que eu acabei de estudar com o professor, ou de estudar numa revisão, ou para uma prova. Você tem para o Jusplay, né? Você tem dentro do Jusplay. Então, o Jusplay ele serve também para quem está ainda apenas na graduação. Eu acho isso muito interessante, porque eu me coloco na situação do aluno, viu, Márcio? Eu me coloco na situação do aluno, e eu lembro quando eu estava na faculdade, e da mesma forma quando eu estava estudando para o OAB, depois para o concurso do Ministério Público, tinha aquela matéria que o livro não foi suficiente. Às vezes a falha era até minha. Lendo, eu não estava conseguindo captar a mensagem. Aquilo não era suficiente. Eu não estava conseguindo compreender a engenharia que o autor trouxe no livro para explicar determinado assunto. Poxa, se eu tivesse naquela época o Jusplay, ouvindo um áudio de um outro professor explicando o mesmo assunto, mas no esquema de microlearning, de repente, para não dizer certamente, aquilo que não ficou claro, iria ficar. Então, por exemplo, prescrição. Prescrição é um assunto que às vezes você lê, tem sempre aquele detalhe. Quem for nos meus áudios de prescrição vai perceber eu chamando atenção para alguns detalhes. Inclusive repetindo alguns pontos que eu sei que os livros têm dificuldade de revelar com mais clareza. Prescrição é um assunto difícil. Então, o aluno ouvindo aquilo, poxa, eu posso, eventualmente, para não falar certamente, clarear aqueles temas que você tem mais dificuldade. Isso se repete na OAB, se repete em concurso público. Sem contar, né, Márcio, o Jusplay, servindo para que você não fique com aquele peso na consciência de que está perdendo tempo. Olha que tempo inútil. Eu estou dentro do ônibus, eu tenho 2 horas de viagem, eu não gosto de ler no ônibus, não passo bem, mas, de repente, se eu tivesse um áudio, estou no trânsito. Nós recebemos muitas fotos, vídeos de pessoas no trânsito. Estou no trânsito 1h30 para eu chegar no meu destino. Poxa, 1h30 eu vou escutar os áudios a respeito de, sei lá, imunidade tributária, e quem vê pensa que eu estou entendendo alguma coisa que eu estou falando de imunidade tributária. Mas, eu vou escutar as mais recentes decisões dos tribunais superiores, vou escutar uma playlist com dicas para o TJ de São Paulo, sei lá. Então, essa questão também de você não ter a sensação de que está perdendo tempo no trânsito, etc., né, Márcio? Exatamente. E aí você mencionou aí também, e aí eu já passo, né, para o segundo ponto, que é a OAB. Né? Você falou aí da questão da preparação para a OAB. E assim que a gente lançou o Jusplay, né, e ainda acho que a gente fez vários testes, e tivemos um grupo, né, de ouvintes que nos deu um feedback muito importante, a gente sentiu falta, a partir desse feedback, de ter materiais, conteúdos voltados especificamente para a OAB. E aí nós fomos correr atrás disso. Né? E nós fomos aí atrás, né, dos professores, né, que já desenvolviam um excelente trabalho, né, em cursos de OAB, que eram autores da editora Juspódio. E atualmente nós temos conteúdos voltados para a preparação da OAB, tanto da primeira fase, como, né, por incrível que pareça, para a prova prática. Né? Nós temos áudios, como o Rogério já mencionou, falando sobre prática penal, com a professora Aline,
sobre prática trabalhista, por exemplo, com o professor Hamilton. Então, você tem aí também, se você está me ouvindo aí e você está se preparando para a OAB, o Jusplay também é feito para você. Também pode lhe ajudar desde a primeira fase até a prova prática, né? Então, é mais uma utilidade, mais uma ferramenta. Como o Rogério falou, eu não tenho muito tempo, eu trabalho o dia inteiro, ou eu estudo numa faculdade que é distante da cidade onde eu moro, ou eu tenho que fazer alguns serviços em casa, e eu não posso parar para estudar, parar para ler. Né? Como o Jusplay pode me ajudar? Da melhor forma possível. Enquanto você estiver fazendo essa outra atividade, você pode ler, você pode ouvir, né, o Jusplay, ouvir o texto da lei, ouvir questões de concurso, ouvir jurisprudência ou ouvir a doutrina. Então, o Jusplay também serve para você. E um detalhe, que você vai ficar surpreso com a quantidade de assunto que você consegue revisar em tão pouco tempo. E temos aceleradores de velocidade, que no Jusplay está implantado um acelerador de até 3 vezes mais rápido. A velocidade em 3 vezes. Eu escutei minha voz com velocidade 3 vezes, confesso que parecia uma briga entre 2 patos Donald. Mas sabe aquela história da nossa época que você ouvia o disco da Xuxa ao contrário? Mais ou menos isso. Bom, mas independentemente disso, o Márcio falou de o Jusplay servir para a sua prova de primeira fase, servir para a prova de segunda fase, inclusive prova prática. E eu aqui trago aqueles que estão estudando para concurso. Todos os áudios servem com igual color, primeira, segunda fase e também fase oral. Eu recebi aluno dizendo o seguinte: Rogério, eu escuto seus áudios e os áudios dos professores do Jusplay, vocês estão falando exatamente da mesma forma que eu vou ter que falar numa fase oral. Perfeito. Então, esse raciocínio que nós utilizamos para explicar assunto que eu repito, prescrição, a forma como eu organizo as ideias, a forma como os áudios estão organizados, prescrição eu tive que explicar em vários áudios, a arquitetura, a topografia dos áudios, na verdade é um vetor para você, numa fase oral, explorar o assunto. E eu estou falando de direito penal, que é a minha parte, mas eu poderia estar aqui também lembrando de processo penal, poderia do Jamil, poderia estar lembrando do Pedro, poderia estar lembrando de civil do Wagner, de administrativo do Dilley, e por aí vai. São vários que trabalham esse microlearning, e esse microlearning é importante também na fase oral, né, Márcio? Exatamente. O Rogério mencionou agora a questão da preparação para concursos públicos. Né? Então, eu já falei aqui, a gente já falou sobre graduação. Olha, o Jusplay serve para você. Falamos sobre preparação para a OAB. E preparação para concurso? Márcio, eu estou estudando para o concurso de delegado, de promotor de justiça, de juiz, de procurador. O Jusplay pode me ajudar? Pode ajudar, sim. Você tem ali, como eu já mencionei, né, doutrina, jurisprudência, lei seca, questões. Então, por exemplo, as estatísticas demonstram que na prova objetiva você tem ali em torno de 70% de questões relacionadas com lei seca. E lei seca, a gente sabe, Rogério, que nem sempre é muito fácil de estudar, nem sempre é muito agradável de estudar. Existem várias coisas que ali que vão demandar mesmo uma memorização, né? Infelizmente. E você está ouvindo a lei seca ali naquele seu período, né, que em tese seria um período de não estudo, improdutivo, você pode ali, né, introjetar muitas informações que estão na lei seca. Você fica ouvindo ali a leitura do Código Penal e algumas pessoas perguntam, né? Mas é aquela voz robótica por meio de um programa de computador que emula a voz humana? Não, são locutores, né, profissionais que fazem a leitura no caso da lei seca, né? E no caso da doutrina, nós temos aí os próprios professores, né, que gravaram o áudio com toda essa metodologia que o Rogério mencionou. Então, para concursos públicos, é uma ferramenta ideal. Eu mencionei aqui a questão da lei seca, mas também tem a doutrina e tem a jurisprudência. Né? Muita gente, às vezes, me manda uma pergunta: Márcio, eu acho legal, eu gosto de estudar jurisprudência, mas eu não tenho tempo para ler
os informativos, né? E aí, no Jusplay, a gente tem os dodcasts, né? Que são os podcasts do Dizer o Direito. E nos podcasts do Dizer o Direito, você tem ali os informativos em áudio. Então, o informativo do STF, do STJ, para você ouvir, e aí, narrado, né? Comentado, né? E aí, infelizmente, por mim, você vai ter que ficar ouvindo a minha voz, né? Mas é comentado especificamente por mim, os informativos do STF, do STJ. Então, você já não tem mais aquela dificuldade que era de ler os informativos. Você pode ir no trânsito, na academia, ou no período que você está fazendo alguma atividade física, ouvir os informativos também comentados. Perfeito. Então, eu terminaria, antes de nós passarmos a uma parte agradável de uma promoção, eu terminaria falando do operador do direito. Ele já é operador do direito, já é advogado, já é juiz, já é promotor, já é defensor, já é procurador. O Jusplay foi pensado nesse operador? Claro que foi. Claro que foi. Um advogado que atua na área de família e sucessões. Poxa, não custa colocar lá o Jusplay e ver o que tem de mais atual em doutrina e jurisprudência. Ver o que tem de mais atual, porque nós trabalhamos com o que tem de mais atual. Repito, essa semana eu gravava a respeito do novo crime do Código Penal, artigo 147, letra B, violência psicológica. E quando eu gravava a violência psicológica, veio a Lei 14.192, criando a violência política contra a mulher. Ora, no próprio áudio da violência psicológica, eu já alerto quem está me ouvindo para não confundir violência psicológica com violência política, ainda que a violência política possa gerar um abalo emocional para a mulher. Por quê? Porque tem um crime específico, o artigo 326, letra B, do Código Eleitoral. Isso já está no áudio, num sistema de microlearning, insisto. Microlearning não significa pequenezas. Microlearning não significa algo muito resumido. Microlearning é passar a informação de forma suficiente, mas dentro de um tempo adequado, que você espera como sendo um tempo adequado. Então, para o operador do direito, claro que o Jusplay é muito útil. Você concorda comigo, Márcio? Com certeza, né? Então, fechamos aí o quarto grupo, que é dos operadores do direito. Eles encontram no Jusplay ali excelentes ferramentas para se manter atualizados, né? Então, por exemplo, você tem ali uma sustentação oral para fazer relacionado com determinado caso e você quer rever ali rapidamente alguns conceitos doutrinários, né? Você tem ali a opção de ouvir esses conceitos. Você quer saber os principais julgados relacionados com aquele tema, você também tem essa opção. Ou você quer ficar acompanhando os informativos em áudio, né, que vão estar saindo, e aí você quer ficar acompanhando por dentro disso, você tem essa opção. E também, Rogério, vale a pena ressaltar que o Jusplay ele está em constante, né, atualização, com novidades quase que diárias. A gente, nas nossas redes sociais, a gente divulga os novos áudios que são inseridos, às vezes, né, diariamente. E, em breve, nós vamos ter ali podcasts com o que há de mais atual no direito, né? Vão ter podcasts temáticos, no qual o operador do direito vai poder escolher ali o podcast relacionado com a área de atuação dele e está ali se mantendo sempre atualizado com o que há de mais moderno, porque a gente sabe, né, que hoje em dia o direito é extremamente dinâmico, seja por causa da intensa produção legislativa, seja por causa, né, da importância da jurisprudência que é produzida diariamente. Então, para o operador do direito também é fundamental se manter atualizado e com uma ferramenta que facilite a sua vida, né, que seja rápida, acessível, direta, como é o Jusplay. E deixa eu até contar uma passagem, antes de passar a palavra para você trazer as promoções. Você falou que é atualizado diariamente. E isso é a mais pura verdade.
Eu lembro que eu já tinha gravado a playlist Prescrição quando o Supremo, em sede de repercussão geral, decidiu um tema importantíssimo, que é a sentença, a publicação da sentença da sentença condenatória interrompe a prescrição, como também interrompe a prescrição o acórdão, ainda que meramente confirmatório dessa condenação. Não precisa ser um acórdão que reforma uma absolvição. O acórdão meramente confirmatório também interrompe. Eu regravei imediatamente este áudio. E quando eu regravei o áudio, esta parte da playlist, eu falava para os alunos, cuidado, eu vou repetir. Acórdão condenatório que interrompe a prescrição é não só o acórdão em sede de competência originária, é não só o acórdão que reforma uma sentença absolutória, mas também o acórdão que confirma uma condenação, não importando se reduzindo, mantendo ou aumentando pena, que é o tema do Supremo. A tese fixada no Supremo. Márcio, isso caiu na Polícia Federal e o aluno falou para mim, falou, Rogério, eu ouvi o seu áudio, você ali, ó, apesar de ser um áudio, você pedindo para a gente prestar, você repetiu 2 ou 3 vezes esse tema no áudio. Claro, porque nós já sabemos o que vai nortear o seu examinador. Então eu quis fazer, e isso não existe só em penal comigo, viu? Isso existe em processo penal, a mesma preocupação, o Wagner Civil, todos têm essa preocupação, todos trabalham um denominador comum, microlearning. Márcio. Exatamente, Rogério. E aí, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento da nossa live, né? Só anunciar para vocês, né, que aqueles que fizerem a assinatura anual do JusPlay, né, a gente tem a opção ali de assinatura mensal, mas se você fizer também a assinatura anual, né, tem um valor um pouco mais reduzido. E aqueles que fizerem a assinatura anual do JusPlay, eles vão ter direito a escolher um livro, né, meu ou do Rogério, e vão receber esse livro, né, depois de 7 dias da assinatura. O livro vai ser enviado vai ser postado depois de 7 dias da assinatura, isso na assinatura anual, né? Então é mais uma promoção aí da editora JusPódio junto com o JusPlay para aqueles que fizerem o plano anual do aplicativo, né? E mais informações vocês podem obter nas redes sociais do JusPlay, né? Sigam o JusPlay no Instagram, que lá vão estar sempre sendo postadas aí promoções, novidades, novos áudios, né? E informações a respeito do aplicativo. Na semana que vem, né, nós vamos estar aqui respondendo outras perguntas, tratando de outro tema, para você conhecer um pouco mais sobre o JusPlay. Não é isso, Rogério? Legal. E o JusPlay, para encerrar, é um aplicativo vivo. Ele está em constante transformação. Seja porque os áudios são atualizados quase que diariamente, seja porque nós vamos criando novos produtos, novas matérias, novas playlists, novas formas de ensinar o direito. Então, é um aplicativo vivo. Eu tenho certeza que você todos os dias vai ficar surpreso. Como você fica surpreso em aplicativos de música quando você percebe que aquele aplicativo de música tem um álbum que você não imaginava. Nossa, ele tem até esse álbum? Sim, tem tudo. As matérias que você mais gosta e as matérias que você menos gosta. Tem lá. E não sem razão. Eu já vi gente dizendo que, poxa, a matéria que eu menos gostava, comecei a ouvir o JusPlay, não é que ela não é tão intragável assim? Então, confie nesse aplicativo vivo. Eu quero agradecer a presença de todos. Márcio, eu vou passar para você fazer o encerramento e agradecer ao Novelli, que nos acompanhou. Novelli, obrigado por nos acompanhar nesta live e até a próxima. Márcio, está com você. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, né? Uma boa semana para todos, uma semana abençoada e muito produtiva, né? Que vocês consigam realizar seus objetivos. Tenham uma semana, né, de muitas realizações. Contem sempre conosco, né? Foi um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Uma boa noite, bom descanso.